Eu sou o Manuel Carvalho e este é o P24. Os mísseis de longo alcance da desinformação. As polícias europeias estão alerta. A Comissão Europeia não se cansa de fazer avisos. As plataformas tecnológicas, como a Google ou o Facebook, mostram-se dispostos a cavar as suas próprias trincheiras. Em Portugal, os principais partidos mostram preocupação e repulsa. A ERC, entidade reguladora para a comunicação social, montou um sistema de alerta para casos de desinformação nas redes sociais. No próximo dia 9, os europeus vão eleger um novo Parlamento e a desinformação é vista como um dos maiores obstáculos à manifestação da sua vontade soberana. O tema não é novo. Há anos que se sabe que a Rússia procura obter com a desinformação os ataques informáticos, o que não consegue pelos canais diplomáticos, pela diplomacia ou, em casos mais extremos, pelas armas convencionais. O que está em causa é uma luta pelo poder. Se as democracias se erguem contra o imperialismo autocrático do Kremlin, o Kremlin faz tudo para as subverter. A desinformação é o campo ideal, o trunfo ideal para o conseguir. É aí que a insídia, a mentira, a manipulação dos factos com vista a desacreditar políticos, regimes, direitos, valores ou ideias melhor se propagam. A Rússia paga para desinformar porque sabe que essa é uma receita barata para minar por dentro a democracia. A extrema-direita do leste da Europa ou na Alemanha são depois os cães de fila dos mesmos interesses de Putin. O encerramento do site Voz da Europa, em Praga, suspeito de ligações aos serviços secretos de Moscovo, ou a ligação de políticos da AfD alemã ou da extrema-direita holandesa a subornos do Kremlin provam o conluio. Um artigo do Washington Post, coassinado por Catherine Belton, uma grande especialista sobre a esfera de poder de Putin, que ontem o público revelou, dá-nos um retrato assustador do que está em causa. Tanto como uma questão de cidadania, a desinformação tornou-se um problema geoestratégico. É por isso que convidamos Nuno Severino Teixeira, um especialista em assuntos internacionais e também colunista do Público, para analisar connosco este problema. Hoje é quarta-feira, dia 5 de junho de 2024, e este é o P24. Olá, professor Nuno Severino Teixeira. Nas reflexões dos principais fóruns de segurança e defesa, na Europa, nos Estados Unidos, a desinformação já é considerada ou vista ou suspeita de ser uma arma de guerra? Sim, certamente que sim. Vamos lá ver, não é uma coisa nova. Manuel Carvalho, a propaganda, a espionagem, a contra-informação são uma constante histórica, sobretudo em tempo de guerra, não é? Agora, neste sentido, as questões que neste momento estão em cima da mesa, com o apoio, digamos, do regime de Putin à extrema-direita e as redes que se espalham pela Europa, neste sentido não é novo, isso é um clássico em tempo de guerra. Mas é uma questão de intensidade, que é isso que está em causa, portanto, é a gravidade, é a dimensão deste tipo de operações? É o ambiente estratégico em que se desenvolve, isso é que eu acho que é relativamente novo, ou seja, desenrola-se num ambiente estratégico diferente daquele que era o ambiente clássico e que hoje nós designamos por guerra híbrida. Basicamente, quer dizer, o que é a guerra híbrida? É uma guerra em que o ataque ao inimigo não é feito apenas no plano militar. É feito no plano militar, mas simultaneamente é feito num plano não militar, que pode ser político, pode ser económico, pode ser da comunicação e normalmente até articula todas estas dimensões, não é verdade? Mas, de qualquer forma, portanto, há anos, mesmo antes do conflito da Ucrânia, que, em concreto, a Comissão Europeia manifestava a sua preocupação com a ingerência da Rússia em operações de desinformação, em episódios muito sensíveis, muito críticos da história europeia contemporânea, como sejam as questões da Catalunha, o Brexit, etc. Ou seja, antes de haver este frente a frente de uma forma muito mais ostensiva, como está a acontecer agora, a tentativa de estabilização da Rússia, das democracias, através da desinformação, já tinham, portanto, de alguma forma, marcado presença, já marcavam a agenda da relação bilateral. Sim, sem dúvida nenhuma, e isso é muito claro desde 2016. Não quer dizer que não houvesse anteriormente essa dimensão, mas a partir de 2016 estamos a falar do Brexit, estamos a falar da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, estamos a falar depois de algumas eleições em países democráticos, estou-me a lembrar da Holanda, em que há claramente esse tipo de intervenção. E, portanto, no fundo, repara uma coisa, a ideia da guerra híbrida
é a guerra que está a desenvolver-se no plano militar na Ucrânia, no fundo é disso que se trata, mas ao mesmo tempo todas essas dimensões não militares estão a verificar-se no Ocidente, porque, digamos, os objetivos de guerra de Putin não se cingem ao território ucraniano. São bastante mais largos e têm a ver, logo desde o início, aliás, com, em primeiro lugar, a divisão ou a separação entre os Estados Unidos e a Europa, como forma de enfraquecer o Ocidente. Em segundo lugar, a divisão entre europeus e o enfraquecimento da União Europeia. E digamos que todas essas atividades de contra-informação, de criação de redes pró-russas no interior do espaço político europeu, como agora se veio a verificar com o deputado ao Parlamento Europeu, e em particular enfim, políticos de extrema-direita, isso significa que essas ações são instrumentais para, digamos, o seu objetivo estratégico final. E, portanto, claramente nós podemos ter a noção de que há simultaneamente uma frente militar e uma frente não militar. A frente militar restrita à Ucrânia, a frente não militar alargada ao combate a todo o Ocidente. Mas pode-se dizer que, de alguma forma, as tentativas de oposição a esse tipo de guerra, através da desinformação, em concreto, lançada pela Rússia, as tentativas da Europa ou até dos Estados Unidos têm sido mal sucedidas? Faz sentido dizer isso? Ou, enfim, na medida do possível, até têm sido razoavelmente bem sucedidas? Qual é a sua opinião, professor? Eu diria que há casos em que são bem-sucedidos, há casos em que são mal-sucedidos. Quer dizer, há uma coisa que não há dúvida nenhuma, é que há, digamos, pelo apoio aos partidos da direita radical e da extrema-direita no interior da Europa, não se pode dizer que ela tenha sido não se pode dizer que ela tenha sido mal sucedida, não é? Na medida em que nós vemos que há um crescimento não só de peso político, mas até de peso eleitoral em vários países da Europa, e um dos riscos que nós temos nas próximas eleições europeias é justamente o crescimento da direita radical e da extrema-direita. Embora nós saibamos que ela está dividida entre aqueles que são pró-Putin e os que não são pró-Putin, e isso ainda torna relativamente mais mitigada essa ameaça ou esse risco à Europa. De qualquer forma, portanto, enfim, sendo uma ameaça, podemos chamar assim, insidiosa, sem rosto, que paira no mundo digital, enfim, se torna, portanto, uma operação de combate a esse tipo de ameaças mais difíceis. No seu entender, na sua opinião, quais são, nos dias de hoje, as principais armas de defesa que o Ocidente tem para se defender contra este perigo? Em primeiro lugar, justamente também tem os seus serviços de informações e isso é absolutamente fundamental. Aliás, muitas das iniciativas que têm sido tomadas e que têm sido bem-sucedidas têm desmontado esse tipo de rede. Além dos serviços de informações, há, obviamente, um papel muito importante dos meios de comunicação social e do jornalismo de investigação, porque isso, obviamente, no espaço público tem uma dimensão de grande importância para chamar a atenção para esse fenómeno e para sensibilizar a opinião pública que muitas vezes não está ao corrente, não faz ideia de que esse fenómeno existe, para justamente esse tipo de ameaça ou esse tipo de risco. E é curioso que o modus operandi também é relativamente novo, não é? Porque não se trata apenas da velha contra-informação. É contra-informação que usa meios tecnológicos digitais muitíssimo poderosos e muitíssimo bem direcionados para públicos-alvo, não é verdade? E depois é a criação de redes com apoio não só de natureza política, mas, como nós ficamos agora a saber, com apoio de natureza económica e financeira à organização, à sustentação e ao desenvolvimento desses grupos que são contra a unidade europeia dentro da própria Europa e contra o modelo da Europa e o modelo de civilização
que nós temos no Ocidente. Está a falar, portanto, daquelas investigações, portanto, que levaram a suspeitas de suborno por parte do Kremlin a um eurodeputado, um assessor de um eurodeputado da extrema-direita holandesa e também ao porta-voz da AfD. Exatamente, no Parlamento Europeu. No Parlamento Europeu, exatamente. Há também uma outra questão que, portanto, que foi, portanto, o encerramento e toda a investigação foi feita, que levou, portanto, ao encerramento de um site que, de acordo com as autoridades da República Checa, tinha relações diretas com os serviços secretos, com o Kremlin, com os serviços secretos do Kremlin, portanto, a voz da Europa. É através de casos como esses que a União Europeia tem mais possibilidade de sucesso na sua estratégia de mitigação, pelo menos, dos danos da desinformação? Sim, de mitigação dos casos e, ao mesmo tempo, de tornar evidente à opinião pública a existência desse tipo de riscos. Porque eu acho que nas sociedades democráticas isso é opinião pública, o espaço público é fundamental. E isso tem uma grande importância nas eleições. É preciso que os eleitores estejam conscientes dos riscos que se colocam. E, nesse sentido, eu acho que também essa dimensão de comunicação é muito importante em democracia. Pois há outra questão que o professor também já aqui referiu, que tem a ver com a necessidade de reforçar a credibilidade do jornalismo profissional. Nós, portanto, inclusivamente nesta semana, a questão da crise dos mídias portugueses voltou à atualidade, com o anúncio de que o Governo está a estudar um mecanismo de apoio através do mecenato, como acontece para o mecenato cultural. Mas diga uma coisa, professor, nas reflexões que o professor segue muito perto e nas quais muitas vezes participa em diferentes fóruns, sejam eles europeus ou até, enfim, norte-americanos, a questão da credibilidade e da qualidade da imprensa já chegou ao nível do discurso sempre que se fala do problema da desinformação? Ou este ainda é um problema muito português, muito circunscrito e muito dependente daquilo que é a conjuntura portuguesa? Não, Manuela de Carvalho, na minha maneira de ver, esse não é um problema especificamente português, esse é um problema global, vamos dizer assim, e tem a ver com a crise da verdade, não é? E com o uso da pós-verdade, que é um dos problemas com que as nossas democracias se confrontam, quando a verdade deixa de ser aferida na sua relação com a realidade e passa a ser aferida, digamos, pela coerência interna do seu discurso. Isso significa que não existe verdade, existem verdades. E todas elas têm a mesma legitimidade. É nisso que, digamos, aliás, Donald Trump é talvez desse ponto de vista o expoente máximo, de fundo, a opinião passa a ter o mesmo valor que a ciência. E isso tem, digamos, um reflexo na credibilidade dos discursos que não é uma coisa de sumenos. Nesse sentido, eu acho que o problema da pós-verdade é um dos problemas com que as democracias atuais se confrontam e em que, obviamente, um jornalismo profissional, competente, isento tem um papel, eu acho que isso tem um papel absolutamente fundamental. No fundo, esta ideia do fact-checking, não é verdade, que tem vindo a ser desenvolvido, é fundamental para nós percebermos o que é verdade e o que não é verdade. E nesse sentido, a tarefa que os meios de comunicação social têm é uma tarefa de grande complexidade, sobretudo porque as redes sociais são, digamos, de instrumentos em que não há qualquer mediação. E não havendo mediação, pois é um terreno fértil para esse tipo de discurso em que a pós-verdade campeia e impera. Sr. Professor, muito obrigado por ter vindo ao P24. Muito obrigado, foi um prazer. Em 2022, a cantora catalã Sílvia Pérez Cruz estava num momento emocional muito frágil quando foi convidada a cantar no Uruguai ao lado da brasileira Maria Gadu e da lenda argentina Liliana Herrero. A sua vida estava em desalinho, agitada, as emoções todas em batalha campal, escreve Gonçalo Frota no Público. No regresso do Uruguai, Sílvia sentiu que lhe passou a vida inteira pela frente e dedicou-se a compor Toda a Vida um Dia, o álbum lançado em 2023, que agora é apresentado ao vivo em Portugal.
para ver e ouvir esta quarta-feira no Teatro Tivoli, em Lisboa, na sexta-feira no Convento de São Francisco, em Coimbra, e no domingo na Casa da Música, no Porto. O P24 regressa amanhã. Tenha um bom dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Ruben Martins. O Público fica no ouvido.